Você está completamente errado sobre o tempo. Você provavelmente acha que sabe o que é porque olha para um relógio ou sente que está envelhecendo. Mas isso não é o tempo. Isso é apenas uma sensação, um truque biológico. A maioria das pessoas anda por aí com essa ideia poética na cabeça de que o tempo é um rio. Você imagina que ele flui, arrastando você do passado através do presente e em direção ao futuro. Você acha que ele se move. Mas aqui está o problema com essa bela imagem. Se o tempo é um rio, quão rápido o rio flui? 1 segundo por segundo. Isso não tem sentido. É como dizer que uma mesa tem o comprimento de uma mesa. Isso não lhe diz absolutamente nada sobre a natureza da realidade. A verdade é muito mais estranha, muito mais mecânica e, honestamente, muito menos romântica do que um riacho fluindo. O tempo não flui. O tempo não empurra você para lugar nenhum. E se você acha que tem uma boa noção de como o tempo funciona só porque consegue contar segundos na sua cabeça, você está prestes a ter um despertar muito rude. Vamos começar com o que acontece dentro do seu cérebro, porque é aí que a confusão começa. Você acha que seu relógio interno é um instrumento confiável? Não é. É uma bagunça caótica de esquemas de tradução. Considere um experimento simples. Tente contar até 60 segundos na sua cabeça. Apenas sente-se e conte. 1, 2, 3. Você acha que está rastreando o tempo, mas o que você está realmente fazendo é rodar um programa muito específico e muito pessoal. Alguns de vocês, quando contam, ouvem uma voz na cabeça. Vocês estão literalmente falando consigo mesmos, subvocalizando 1, 2, 3. Se alguém interromper e pedir para falar, você perde a conta. A máquina emperra. Mas outros, e é aqui que fica interessante, não ouvem voz nenhuma. Eles veem imagens. Eles podem ver uma fita métrica com números passando como um letreiro digital. Clique, clique, clique. Se você usa esse sistema visual de fita métrica, você consegue ler um jornal ou verificar uma lista de compras enquanto conta o tempo. Você pode separar suas meias, olhar os padrões na tecelagem e ainda manter aquela fita métrica mental clicando perfeitamente. Mas a pessoa que conta com uma voz, ela não consegue ler uma palavra sem perder a noção do tempo. Isso nos diz algo fundamental. O que você experimenta como a passagem do tempo é apenas uma construção mental, um jogo de reconhecimento de padrões que seu cérebro joga. Varia drasticamente de pessoa para pessoa. Não é uma constante universal. É uma alucinação biológica. Então, quando falamos sobre física, quando falamos sobre o universo, temos que jogar seu cérebro pela janela. Temos que parar de falar sobre como sentimos e começar a falar sobre o que realmente é. Na física, temos que ser operacionais. Isso significa que não perguntamos qual é a essência do tempo, porque essa é uma pergunta para filósofos que gostam de discutir tomando café. Nós perguntamos como o medimos, e a resposta é quase decepcionantemente simples. O tempo é apenas uma maneira de ordenar eventos. É isso. É um sistema de rotulagem. Imagine que você tem um baralho de cartas. Você as coloca em uma linha. Você pode dizer que o valete vem antes da rainha e o rei vem depois da rainha. As cartas não estão se movendo. A mesa não está fluindo. A ordem é apenas uma propriedade estrutural de como as cartas estão arranjadas. O tempo é a mesa. Os eventos são as cartas. Quando dizemos que o tempo passa, estamos apenas lendo as cartas da esquerda para a direita. Isso nos leva ao maior erro que todo mundo comete. Você acha que o tempo é um recipiente. Você imagina que o universo é uma grande caixa vazia e o tempo é um relógio na parede dessa caixa, tic-taqueando mesmo se a caixa estiver vazia. Você acha que se removêssemos todas as estrelas, todos os planetas, todos os átomos e toda a luz, o tempo continuaria passando. Tic-tac, tique, errado. Essa é a visão newtoniana e ela está morta. O tempo não é um palco de fundo. O tempo é uma medida de mudança. Se absolutamente nada no universo mudar, nenhum átomo vibrar, nenhuma luz se mover, nenhuma energia se deslocar, então o tempo para. Ele deixa de ter significado. Você não pode definir um segundo sem um processo físico para marcá-lo. Um pêndulo balançando, um cristal de quartzo vibrando,
um átomo de césio oscilando. O tempo não é separado das coisas no universo. O tempo é uma propriedade das coisas. É aqui que sua intuição contra-ataca. Você diz, ok, mas certamente o tempo age sobre as coisas. O tempo me faz envelhecer. O tempo faz o leite estragar. Não, não faz. Essa é uma armadilha linguística. O tempo não é um agente. O tempo não tem mãos. Ele não entra na geladeira e azeda seu leite. Bactérias fazem isso. Reações químicas fazem isso. A entropia faz isso. O tempo é apenas o sistema de contabilidade que usamos para rastrear a taxa na qual essas reações acontecem. Dizer que o tempo fez isso é como dizer que os centímetros construíram a casa. Centímetros não construíram nada. Carpinteiros construíram. Centímetros apenas dizem onde as paredes estão. O tempo é a régua, não o trabalhador. Vamos levar essa analogia da régua adiante, porque é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Se o tempo é apenas uma régua que usamos para medir a distância entre eventos, o que acontece se a própria régua for flexível? Isso não é ficção científica. Isso é um fato mensurável. Costumávamos pensar que um segundo era um segundo em qualquer lugar do universo. Se você tivesse um relógio na Terra e um relógio em Marte, eles fariam tic-tac em perfeita uníssono. Parece óbvio, parece certo e é completamente falso. A taxa na qual os relógios andam depende de onde eles estão e de quão rápido estão se movendo. Isso não é uma falha mecânica do relógio. É uma característica fundamental da realidade. Imagine que você está dirigindo um carro através de uma folha de papel plana gigante. Você pode dirigir para o norte ou pode dirigir para o leste. Se você dirigir puramente para o norte, você está fazendo o progresso máximo na direção norte. Mas, se você virar o volante e começar a dirigir para o nordeste, você está compartilhando sua velocidade. Você está se movendo um pouco para o norte e um pouco para o leste. Você não está indo para o norte tão rápido quanto antes porque desviou parte desse movimento para o leste. Agora substitua norte por tempo e leste por espaço. Essa é a essência da relatividade. Você está sempre se movendo através do universo a uma velocidade constante. Mas esse movimento é compartilhado entre espaço e tempo. Se você sentar perfeitamente imóvel em sua cadeira, você está dedicando todo o seu movimento para se mover através do tempo. Você está viajando para o futuro na velocidade máxima, 1 segundo por segundo. Mas no momento em que você se levanta e anda ou entra em um foguete e voa, você está desviando parte desse movimento para o espaço. Você está se movendo através do espaço, o que significa que você deve, matematicamente deve, se mover mais devagar através do tempo. Seu relógio desacelera. Seu envelhecimento desacelera. Você não está quebrando a máquina. Você está apenas mudando a direção no mapa. Se você pudesse se mover à velocidade da luz, que é o limite máximo de velocidade do universo, você estaria usando 100% do seu movimento para o espaço. Você teria 0 movimento sobrando para o tempo. Para um fóton de luz, o tempo não passa. Ele nasce e é absorvido no mesmo instante de sua própria perspectiva. O universo está congelado. Agora você pode estar pensando, bem, eu não sinto meu relógio desacelerando quando corro para o ônibus. Claro que não. Você é muito lento. Você é um caracol biológico. Os efeitos são minúsculos em velocidades humanas, mas são reais. Temos que programar satélites com essa matemática. Satélites estão se movendo rápido, então o tempo deles é diferente do seu tempo. Literalmente, temos que ajustar o movimento do relógio deles. Existe outro aspecto do tempo que nos engana. E volta àquele problema de contar meias, a ideia de reconhecimento de padrões. Percebemos o tempo como tendo uma direção, uma seta. O passado é fixo, o futuro está aberto. Você consegue lembrar do café da manhã, mas não consegue lembrar do jantar. Por quê? Se as equações da física funcionam para frente e para trás, e a maioria delas funciona, por que não podemos lembrar do futuro? Se você filmar um planeta orbitando uma estrela e tocar de trás para frente, parece perfeitamente normal. Obedece a todas as leis da gravidade. Mas se você filmar um ovo caindo no chão e quebrando, e depois tocar de trás para frente, todo mundo sabe que é falso. A gema amarela não salta do chão,
se monta em uma bola e se sela dentro de uma casca. Aqui está o segredo. Isso não é sobre o tempo em si, é sobre probabilidade, é sobre desordem. É muito, muito mais fácil quebrar um ovo do que construir um. Existem 1 bilhão de maneiras de um ovo estar quebrado. Espalhado aqui, respingado ali, casca em 3 pedaços, casca em 1000 pedaços. Mas existe apenas um arranjo específico onde o ovo está inteiro. Então, à medida que as coisas se movem e interagem, elas naturalmente tropeçam do estado organizado, poucas opções, para o estado desorganizado, muitas opções. Chamamos isso de entropia. E essa é a única razão pela qual você sente uma seta do tempo. Você está assistindo o universo embaralhar o baralho de cartas. Você começou com um baralho perfeitamente ordenado e cada segundo que passa é apenas o universo embaralhando-o um pouco mais. Você não pode desembaralhar o baralho apenas desejando. Isso significa que sua sensação de tempo fluindo é, na verdade, apenas seu cérebro registrando o aumento da bagunça no universo. Você é um detector de desordem. Quando você distingue o passado do futuro, você está realmente apenas distinguindo menos bagunçado de mais bagunçado. Se o universo estivesse em um estado de máxima bagunça, máxima entropia, onde tudo estivesse uniformemente espalhado e nada interessante estivesse acontecendo, seu cérebro não seria capaz de distinguir o passado do futuro. Não haveria ovo para quebrar. Não haveria memória para formar. Em um universo em equilíbrio térmico, a seta do tempo desaparece. Então, vamos voltar àquelas pessoas contando em suas cabeças. As que veem a fita métrica versus as que ouvem a voz. Ambas estão lutando para impor uma estrutura linear rígida em um universo que é, na verdade, muito mais flexível. Construímos esses modelos mentais, essas máquinas de contar, porque precisamos sobreviver. Precisamos saber quando o tigre está vindo ou quando a colheita está pronta. Evoluímos para rastrear a duração, mas não evoluímos para entender a dimensão do tempo. Nossos cérebros são eficientes, não precisos. Focamos no agora porque é onde vivemos. Mas na física, agora é um conceito muito escorregadio. Se você e eu estamos parados um ao lado do outro, nosso agora é efetivamente o mesmo. Mas, se você está em um planeta a 1 milhão de anos-luz de distância e começa a andar para longe de mim, sua definição de agora corta o universo em um ângulo diferente do meu. O que você considera estar acontecendo agora mesmo pode estar no meu futuro. O que eu considero agora mesmo pode estar no seu passado. Não existe um agora universal que cobre todo o universo como um cobertor. O universo é um bloco de eventos, um pão de forma quadridimensional. E como você fatia esse pão depende de quão rápido você está se movendo. Isso é difícil de entender. Parece errado. Parece que estou dizendo que para cima é para baixo. Mas isso é porque você está tentando traduzir a linguagem de alto nível do universo para a linguagem de baixo nível da sua biologia. Você está tentando contar meias quando deveria estar medindo feixes de luz. Quando você tenta forçar o universo a caber na sua intuição, você obtém confusão, você obtém paradoxos. Mas quando você deixa de lado o que acha que é o tempo, quando para de tentar contá-lo como uma pilha de roupa suja e começa a medi-lo como uma dimensão do espaço, de repente as equações funcionam. De repente o universo faz sentido. Não terminamos porque, mesmo se aceitarmos que o tempo é uma dimensão e que ele estica e esmaga com a velocidade, há uma pergunta muito mais profunda espreitando no fundo do poço. Falamos sobre medir o tempo e falamos sobre a seta da desordem, mas não falamos sobre o começo. Se o tempo é uma medida de mudança, o que acontece quando você roda o filme de trás para frente até o primeiro quadro? Se o universo está se expandindo e nós o rebobinamos, ele fica menor e menor, mais quente e mais quente. Eventualmente, você atinge um ponto onde as próprias leis da física começam a derreter. Veja, todos os nossos relógios, nossos átomos, nossos planetas, nossos feixes de luz, eles existem dentro do universo. Mas se o próprio universo nasceu em um momento que chamamos de Big Bang,
Faz sentido perguntar o que aconteceu antes disso? Este é o teste definitivo da sua nova definição de tempo. Se o tempo é apenas uma maneira de ordenar eventos dentro do universo, então perguntar o que aconteceu antes do universo pode ser tão sem sentido quanto perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Parece uma pergunta válida gramaticalmente, mas geometricamente é uma baboseira. Não existe norte do Polo Norte. Pode não haver tempo antes do tempo começar. E ainda assim temos aquela sensação incômoda, aquele contador interno, aquela voz contando 1, 2, 3. Queremos desesperadamente que o universo tenha uma história pregressa. Queremos uma linha do tempo que se estenda para trás para sempre. É difícil aceitar que a fita métrica pode simplesmente começar, que a máquina de contar tinha um interruptor de ligar. Isso cria um atrito entre nossa psicologia e nossa cosmologia. Somos seres finitos tentando compreender o infinito usando ferramentas feitas de carne e eletricidade. É um milagre entendermos qualquer coisa. Considere os padrões novamente. A pessoa que vê a fita métrica na cabeça consegue contar enquanto lê porque está usando circuitos diferentes. Visual versus verbal. A física é a mesma. A mecânica clássica era a contagem verbal. Funcionava para as coisas do dia a dia. A relatividade é a fita métrica visual. Ela nos permite processar padrões complexos com os quais o jeito antigo não conseguia lidar. Estamos constantemente atualizando nosso software mental para corresponder ao hardware da realidade, e o processo de atualização é doloroso. Requer descartar ideias que amamos, como o rio do tempo. Mas aqui está a parte bonita. Mesmo que sua intuição esteja errada, mesmo que seu relógio interno seja uma gambiarra biológica, e mesmo que o tempo seja uma dimensão flexível, relativa e curvável em vez de um metrônomo estrito, ele ainda funciona para você. Você ainda consegue cozinhar um ovo, geralmente. Você ainda pode encontrar um amigo para tomar café às 14 horas. A estranheza da relatividade está escondida sob o capô. Você não precisa entender o motor de combustão para dirigir o carro e não precisa entender a métrica do espaço-tempo para viver sua vida. Mas não é melhor saber? Não é melhor saber que o motor está lá? Isso nos traz de volta aquele estranho experimento com a contagem. Lembra da diferença entre a pessoa que ouve números e a pessoa que os vê? Isso não é apenas um truque de festa. Revela uma lacuna aterrorizante em como entendemos o universo. Quando duas pessoas conversam sobre algo complexo como tempo ou relatividade ou amor, elas acham que estão falando a mesma língua. Elas acenam com a cabeça, elas concordam, elas dizem, eu entendo. Mas o que está realmente acontecendo? Você está rodando um esquema de tradução massivo e invisível. Você pega as palavras que eu digo e as converte em sua imaginação interna privada, que pode ser completamente diferente da minha. Eu digo 1 minuto e vejo o mostrador de um relógio. Você ouve uma voz dizendo 60 segundos. Chegamos à mesma resposta, então achamos que concordamos, mas o maquinário interno é totalmente alienígena. Isso importa para a física porque expõe a fragilidade do senso comum. O senso comum é apenas a coleção de preconceitos que você adquiriu aos 18 anos. É construído sobre sua imaginação interna específica. Se sua imagem mental do tempo é uma fita com números, você terá dificuldade para entender como o tempo pode dobrar. Se sua imagem mental é uma voz contando, você terá dificuldade para entender como o tempo pode ser espacial. Quando tentamos ensinar sobre o vácuo quântico ou a curvatura do espaço-tempo, não estamos apenas lhe dando novos fatos. Estamos pedindo para você deletar seu sistema operacional. Estamos pedindo para você jogar fora a fita métrica e silenciar a voz. E é por isso que parece tão difícil. É por isso que seu cérebro rejeita. Você não está apenas aprendendo. Você está traduzindo contra a fibra da sua própria biologia. Então vamos tentar quebrar essa biologia mais uma vez. Falamos sobre como o tempo desacelera quando você se move. Mas há uma consequência disso que é ainda mais perturbadora. Destrói o conceito de simultaneidade. Imagine que você tem 2 postes muito longos a milhas de distância. Você decide piscar uma luz no topo de ambos os postes no exato mesmo instante. Agora você os vê piscar juntos. Simples.
Mas agora imagine uma nave espacial voando por você a metade da velocidade da luz. Para a pessoa na nave espacial, esses flashes não acontecem ao mesmo tempo. Ela medirá absolutamente corretamente, usando instrumentos perfeitos, que um poste piscou antes do outro. Quem está certo? Você ou a nave espacial? Vocês dois estão certos. Essa é a parte que quebra o cérebro humano. Somos obcecados com a ideia de um agora universal. Achamos que agora mesmo algo está acontecendo em Marte. Mas agora mesmo não é uma realidade física. É uma escolha de coordenada. Se você muda sua velocidade, você fatia o pão do espaço-tempo em um ângulo diferente. Você literalmente muda quais eventos são considerados simultâneos. Isso significa que não há um relógio mestre universal tic-taqueando no fundo do cosmos. Não há uma visão do olho de Deus onde tudo acontece em uma sequência organizada. A ordem dos eventos pode realmente inverter dependendo de como você se move. Causa e efeito geralmente permanecem seguros, mas o tempo, a cronometragem, está em jogo. Se o agora é relativo e o tempo é apenas uma dimensão como o espaço, isso leva a uma conclusão que faz o rio do tempo parecer uma cantiga de ninar. Chamamos isso de o bloco. Se o tempo é uma dimensão, então o passado, o presente e o futuro existem todos simultaneamente. Pense em um rolo de filme. Você assiste ao filme quadro a quadro, então parece uma história se desenrolando. Mas se você segurar o rolo na mão, o fim do filme existe ao mesmo tempo que o começo. Os quadros estão todos lá, congelados e plásticos. A única coisa se movendo é a luz do projetor. Nessa analogia, sua consciência é a luz. Os eventos da sua vida, seu nascimento, seu café da manhã hoje, sua morte, são todos apenas quadros no rolo. Eles já existem. Eles sempre existiram. É por isso que os físicos às vezes dizem que o fluxo do tempo é uma ilusão. Não queremos dizer que é falso. Queremos dizer que é um truque de perspectiva. O dinossauro que morreu há 66 milhões de anos não se foi no sentido de ter sido apagado da realidade. Ele está apenas em uma coordenada diferente na estrada da dimensão temporal. Só porque Nova York está longe de você não significa que Nova York deixa de existir. Está apenas em outro lugar. O passado é apenas outro lugar no tempo. O futuro é outro lugar na outra direção. A estrutura é estática. A experiência é dinâmica. Agora você pode perguntar, se o futuro já existe, eu tenho livre-arbítrio? Essa é a pergunta errada. Essa é uma pergunta de filósofo. A pergunta do físico é, o sistema permite previsibilidade? E a resposta é complicada. Lembra do ovo quebrando? Isso é entropia. O futuro é a direção de mais bagunça. Mesmo se o bloco for estático, os padrões dentro do bloco seguem regras. Você não pode simplesmente pular para o final do filme porque os quadros entre aqui e lá são os passos necessários para construir esse futuro. Você é o processo. Você não é um passageiro viajando pelo tempo. Você é a reação química que é o tempo. Você é o embaralhamento do baralho. Vamos voltar ao experimento de contagem uma última vez, porque há uma lição oculta ali sobre capacidade. A pessoa que conseguia visualizar a fita métrica podia fazer algo que o contador, por voz, não podia. Ele podia ler e contar ao mesmo tempo. Ele tinha um poder de processamento paralelo porque sua imaginação interna era diferente. A física lhe dá esse poder. Quando você para de traduzir o universo em rios e fluxos e começa a vê-lo como geometria, como matemática, como estrutura, você ganha um superpoder. Você consegue ver como buracos negros param o tempo. Você consegue ver como a gravidade é apenas a curvatura do mapa. Você deixa de ser uma vítima da ilusão e começa a se tornar um leitor do mapa. E ainda assim, devemos ser humildes. Falamos sobre como armazenamos informações, funções de Bessel, exponenciais, campos elétricos. Aprendemos esses termos sofisticados. Escrevemos esses símbolos e achamos que capturamos a realidade. Mas lembre-se, o cara ao seu lado pode estar armazenando essa mesma função de Bessel, usando uma imagem mental completamente diferente.
Ele pode ver uma pele de tambor vibrando enquanto você vê uma linha ondulada. Somos todos apenas cegos tocando um elefante, descrevendo-o uns para os outros em línguas que mal entendemos. O trabalho matemático é sempre uma tradução. Descobrimos que a simples contagem de 1 minuto é suscetível a todos os tipos de fatores externos e métodos internos. Se nosso senso de meros 60 segundos é tão instável, imagine quão instável é nosso senso de eternidade ou de começo. Perguntamos como o universo começou e esperamos uma história como era uma vez. Mas o universo não funciona em histórias. Ele funciona em estados. Ele funciona em campos. Ele funciona de maneiras que podem nem ter um antes. Estamos tentando contar as meias do universo, mas o universo não está usando meias. Ele está tecendo o próprio tecido. Então, o que é o tempo? O tempo é a coisa que impede que tudo aconteça de uma vez. O tempo é a morte térmica do universo esperando para acontecer. O tempo é a curvatura do espaço causada pela matéria. Mas, o mais importante, o tempo é o espelho. Ele reflete as limitações do seu próprio cérebro. Quando você olha para um relógio, você não está vendo o tempo. Você está vendo uma máquina projetada para confortá-lo. Você está vendo um regulador para a sua sociedade. O tempo real, o tempo físico, é uma fera selvagem e indomada que se move em velocidades diferentes para perto de buracos negros e pode nem fluir de jeito nenhum. Se isso faz sua cabeça doer, ótimo! Isso significa que o esquema de tradução está quebrando. Isso significa que você está começando a ver as rachaduras na parede do senso comum. Não tenha medo da confusão. Na ciência, a confusão não é um beco sem saída, é a linha de partida. Significa que você está prestes a descartar uma mentira confortável por uma verdade difícil. O tempo não é o que você pensa que é muito mais. E o fato de que nós, pequenas máquinas biológicas feitas de poeira estelar e ansiedade, podemos descobrir isso. Essa é a maior maravilha de todas.